é de comprovar que Jesus é o Messias, o Rei Eterno. Isso me chamou muito a atenção. Comprovar para quem? Será que era para comprovar para nós? Para que nós viéssemos acreditar que Jesus é o Messias? Nós sabemos que o Evangelho, segundo escreveu Mateus, ele não foi escrito especificamente para nós, não dizendo que não serve as mensagens que contém nele para nós, serve. Mas eu quero que você entenda, você que me assiste através desta live, Louvor Saudade, que quando Mateus escreve este Evangelho com esse propósito, ele não queria comprovar para nós que hoje somos o Israel de Deus nessa terra, que Jesus é o Messias. Sabemos que este Evangelho foi escrito especificamente para a nação de Israel, pastor Iranei. Nação esta que até os dias de hoje não acredita que Jesus já veio nessa terra e morreu em uma cruz em prol de nossos pecados. É por isso que a Bíblia diz que nós, que outrora éramos gentil e hoje somos Israel de Deus, a Bíblia chama para nós de bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que não viram Jesus pessoalmente, como nós que não tivemos o privilégio de ver Jesus pessoalmente. Mas nós acreditamos que Ele existe, que Ele é real, que Ele é verdadeiro e que Ele está em nossa vida. Sabemos que no momento que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele passou a habitar em nossas vidas. Então, por essa razão, nós acreditamos que Jesus, Ele é verdadeiro, Ele é real. Só que a nação de Israel, até o dia de hoje, a nação de Israel em si, ela não acredita que Jesus já veio nessa terra. É por isso que esta nação, ela vai passar pela grande tribulação. Sabemos que isso é uma verdade bíblica, que a nação de Israel em si, ela ficará para a grande tribulação. Sabemos que esta nação só vai acreditar no Jesus verdadeiro quando eles descobrirem a face daquele Jesus que eles vão estar adorando, que não é o Jesus verdadeiro e sim o anticristo. Isso nós sabemos que isso vai acontecer, isso é uma verdade bíblica, que nós não podemos revogar. E também uma verdade bíblica que nós não podemos revogar é que Jesus vai salvar, pastor Iranei, pastor Irailson, a nação de Israel, porque é uma promessa feita para ela. E Jesus não vai poder revogar esta promessa. Aleluia. Então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 25 que nós lemos, Jesus ele vai fazer uma comparação que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Só que Jesus vai dizer que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes, além das suas lamparinas, levaram azeite em suas vasilhas. Já as loucas só levaram as suas lamparinas, mas não levaram azeite de reserva. E a Bíblia diz que essas 10 virgens, elas estavam no mesmo lugar, o mesmo objetivo, o mesmo propósito de encontrar com o noivo. Esta parábola, para quem não conhece, ela se refere a um casamento, pastor Iranei. Nesta época, o noivo, ele ia à casa da noiva para a cerimônia. E alguns nubentes, um grande número de pessoas, dirigia-se até a casa do noivo para realizar uma festa que durava uma semana inteira. E o que me chama a atenção é que essas 10 virgens, elas estavam no mesmo lugar, o mesmo objetivo, o mesmo propósito, que era de encontrar com o noivo. Só que a Bíblia diz que eram 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes, elas tinham reserva de azeite. Já as loucas não tinham reserva de azeite. Se você parar para meditar nesta parábola, tem uma revelação de Deus muito forte para nossas vidas, para a igreja.
do século 21 que nós vivemos, pastor Iranei. Nós vamos aprender aqui algumas verdades nesta parábola. A Bíblia diz que essas 10 virgens, elas vão tosquenejar e logo em seguida elas vão adormecer. Isso aqui é uma revelação muito forte. Quando Jesus estava contando esta parábola, Jesus estava revelando algo para os dias de hoje, para a igreja do século 21, a igreja que está esperando a volta de Cristo. Jesus está revelando algo aqui muito forte, quando ele fala que essas 10 virgens, elas tosquenejaram e em seguida adormeceram. Quando eu leio essa passagem bíblica, que Jesus ele fala que essas 10 virgens, elas tosquenejaram e logo em seguida, pastores, elas adormeceram. Jesus está revelando, Jesus está dizendo que a igreja que espera pela volta dele ia passar por um período de um sono da indolência. E esse período nós estamos vivendo, aonde uma boa parte dos crentes estão passando por esse sono da indolência. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na carta que ele escreve aos cristãos em Roma, capítulo 13, versículo 11, ele vai dizer dessa maneira: e digo isto conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós, de quando nós aceitamos a fé. Olha aí, pastor. A Bíblia diz que perto da meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. A Bíblia diz, pastor Iranei, que nesta época passava um arauto clamando. E o clamor deste arauto era esse. Ele anunciava a vinda do noivo, a chegada do noivo. E o arauto passa perto da meia-noite clamando, dizendo: aí vem o noivo. A Bíblia diz que essas 10 virgens, elas vão se despertar do sono e elas vão pegar as suas lâmpadas. E a Bíblia diz que as loucas vão chegar até as prudentes e vão dizer para as virgens prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes vão responder para essas 5 virgens loucas, dizendo: não seja caso que nos falte a nós, e diante aos que o vendem, comprai-o para vós. E a Bíblia diz que elas vão sair, pastor Iranei, para comprar o azeite. Olha uma hipocrisia que nós encontramos aqui na vida dessas 5 virgens loucas. Elas saíram para comprar o azeite. Sabe o que eu aprendo aqui, pastores? Que salvação não se compra. Salvação se conquista com obediência, com fidelidade e com vida no altar. Só que a Bíblia diz que essas 5 virgens loucas, elas saíram para comprar o azeite. Nós já aprendemos uma verdade bíblica aqui esta noite, através dessa live, Louvor Saudade, que a salvação ninguém pode comprar. A salvação ela é conquistada com obediência, com fidelidade, com vida no altar. Só assim o ser humano ele terá direito a entrar ao reino dos céus. Se ele obedecer, se ele for fiel a Deus, se ele realmente tiver uma vida no altar, só assim ele há de conquistar a salvação. Porque salvação não se compra. Só que elas caíram nessa hipocrisia de comprar o azeite. E a Bíblia diz que quando elas voltaram, a porta estava fechada. E elas vão começar a bater do lado de fora, na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor dessas virgens vai dizer: em verdade, verdade vos digo que eu não vos conheço. Olha uma outra verdade, pastores, que nós encontramos nesta parábola, que no céu não vai entrar desconhecido. No céu só vai entrar aqueles que são conhecidos por Deus. Aleluia! Jesus ele vai responder nesse dia para essas virgens
que não tiveram uma vida de comunhão com Deus, que ele nunca conheceu esse tipo de crente, porque no céu não vai entrar desconhecido. Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus vai continuar falando esta parábola, dizendo: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a Bíblia, ela não revela o dia e nem a hora, pastor Iranei, que Jesus voltará. Isso aqui me chama muito a atenção. E isso aqui também me faz ser mais crente do que eu sou. Porque a Bíblia não revela o dia e a hora que Jesus voltará. Então, se a Bíblia não revela o dia e a hora da volta de Cristo, compete a cada um de nós que já entregamos a vida a Cristo a estarmos preparados. Não é tempo de ir se preparar, mas sim tempo de estarmos preparados. Porque eu creio, pastor Iranei, que Jesus, ele pode voltar em uma dessas horas. Em uma dessas horas, a sétima trombeta, ela zoará. E só vai subir com Jesus aqueles que tiverem preparado. É por isso que eu dei aqui a minha opinião, baseado nas Escrituras Sagradas, pastor Iranei, que eu acredito sim, que Jesus ele vai voltar antes da grande tribulação. Eu não acredito que a igreja do século 21, ela passará pela grande tribulação. Mas eu acredito que ela será arrebatada antes da grande tribulação. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque eu imagino, pastor Iranei, se fosse para nós ficarmos para a grande tribulação, se já está dolorido esse período, dessa nuvem negra que nós estamos enfrentando, imagina nós encarar a grande tribulação. Meu Deus, não será fácil para aqueles que ficarem aqui após o arrebatamento da igreja, após Jesus ter levado a sua igreja. Não será fácil, pastor Iranei, para aqueles que vão ficar aqui nessa terra. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então Jesus ele fala esta parábola, comparando esta parábola ao reino dos céus.